Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro episódio de Alba. Eu sou a Cici Freire e já tem um tempo que eu tava querendo trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. De assistir um episódio, o primeiro episódio de uma série, parar e vir comentar com vocês antes de mais nada. Então, eu fiz várias anotações enquanto eu assistia Alba, o primeiro episódio de Alba. E conforme a minha revolta foi aumentando, meu texto foi ficando um pouco mais agressivo. Se você não sabe o que eu tô falando, vou explicar um pouquinho. Alba é uma série espanhola da Netflix. E ela é inspirada numa série turca chamada Fatma Gul, que tá, se eu não me engano, passando na Globoplay. Pela sinopse, a gente sabe que a menina Alba, ela acordou na praia depois de ter sido estuprada. E aí segue o barco com a história. E eu não, sabe, eu não procurei saber muita coisa antes de assistir esse primeiro episódio, porque eu de fato queria ir fazendo minhas anotações, trazer minhas opiniões pra vocês aqui, porque tem muito tempo que eu não faço isso. A série começa com um casal muito bonitinho, com muita química, um menino maravilhoso, o Bruno e a Alba, que eles são aquele enemies to lovers. Eles cresceram na mesma cidade, Alicante, uma cidade maravilhosa que eu inclusive fiquei com vontade de conhecer. Cresceram em Alicante. Ela não gostava dele. Ela não apreciava as companhias dele, achava todo mundo um bando de boboca, um bando de irresponsável. E quando ela vai pra Madrid estudar, ela encontra ele lá, ela descobre uma nova faceta desse menino. Ela descobre um novo Bruno e esse Enemies to Lovers tá montado, tá tranquilo, tá gostoso. E aí eu tenho umas considerações pra falar aqui logo nesse início. A Alba, ela tem um ex, que na verdade ela tá voltando pra cidade pra terminar com ele. Ela mantém esse namoro dela com o Bruno escondido de todo mundo, dos amigos dele, que ela considera uns idiotas, uns imbecis, né? E esse ex dela, ou será ex em breve, que é muito ciumento, tá? A primeira coisa que me incomodou muito nesse primeiro episódio, eu tô falando do primeiro capítulo direto, nesse primeiro episódio, é a necessidade do jovem, e aí se você é jovem do lado daí, porque eu já tô velha, né? Então, do jovem usar êxtase junto com álcool para poder se divertir. Gente, isso é receita da desgraça. Ou álcool ou êxtase. Os dois juntos é receita da desgraça. E na série, em vários momentos, a gente vê essa mistura do êxtase com álcool. Nossa, eu tive que espirrar, fiquei até nervosa, como se eu tivesse cheirado alguma coisa. Enfim, na série a gente vê várias vezes essa mistura do êxtase com álcool, o êxtase, o pó, o tempo inteiro. E isso foi uma coisa que me preocupou demais, que me deixou incomodada, porque não dá pra você se divertir sem estar doidão, sem estar com um apagão na cabeça, porque se a gente parar pra pensar, foi esse apagão que levou a Alba a passar por tudo que ela vai passar aí durante a série. Logo a gente descobre que esse ex da Alba vende droga. E ele vende êxtase, ele vende Boa Noite Cinderela para os amigos do atual da Alba, o Bruno. Sendo que os amigos do Bruno não sabem que ele tá namorando a Alba e... Ou seja, a Alba é um grande segredo nessa história e os caras saem para caçar. Bicho, os caras saem, compram droga pra drogar uma mulher e caçar. A real é essa. Então, que mundo é esse? Ainda bem que eu já tô casada, ainda bem que eu não tenho que ir pra rua, sabe? Porque que mundo é esse, né? Cada vez mais conturbado, cada vez mais louco, cada vez mais insano e perigoso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu cresci ouvindo isso e passei pra minha filha e passo pros jovens que vêm falar comigo tá na balada, tá? Vou pegar até aqui pra fazer. Você tá com o seu copinho, isso aqui é um hashi, não é? Né? Você tá com o seu copinho, tararara, dançando papapá. Botou o copinho aqui, ó, e virou de costa, esquece esse copinho. Vai pegar um outro copinho, vai comprar uma nova bebida, porque foi nessa que ela botou o copinho aqui, que o carinha veio por trás, virou um pozinho. Ela pegou o copinho de volta, ó, e bebeu o drink.
Ai, nossa, até fiquei tão nervosa que virei até as coisas. Nesse ponto eu também quero falar da amiga dela, que belíssima amiga. Que a garota tá lá, tá dizendo que ela não quer beber, que ela não quer se drogar, e a menina fala assim, toma um. Em vez de um, enfia dois goela abaixo. Amiga da onça, a meu ver. Não serve. Não sei se ela vai se redimir lá na frente, se ela não vai, mas nesse momento, ela estimulou, não vou dizer que obrigou, mas, sabe, estimulou, ofereceu, botou, e de repente, do nada, a Alba tá sozinha, a Alba tá doidaraça, você percebe pela câmera que ela não sabe o que tá acontecendo e vai andando pela rua. E cadê a amiga? Quem nunca teve uma amiga filha da mãe assim, que atira a primeira pedra? Beleza, aí a gente tem uma Alba drogada, e a gente tem um Bruno que vai encontrar a Alba na boate, no meio do caminho encontra esses amigos ricos, mas muito ricos, que já estão com a droga na mão, e também coloca, bebe só uma, toma só uma, e ele vai lá, toma só uma, toma uma drogada, e fica totalmente perdido no mundo, tá? Ela é estuprada pelos amigos do namorado. Ela tá fora de órbita, ela não sabe o que tá acontecendo, ela acorda na praia sem nenhuma lembrança, sem calcinha, joelho arranhado, sem saber de nada, sem lembrar de nada, e junta o resto de força que ela tem e vai pra polícia. Show de horrores continua, porque quando ela chega na polícia, ela é tratada... Vocês sabem como que a gente é tratado. Ela chega na polícia e segue-se uma série de perguntas ruins e malvadas do tipo, como é que você sabe? Você estava fazendo o quê sem calcinha? Porque ela chegou sem calcinha e ela não lembra de nada, e ela não lembra de nada, e a polícia duvida dela, e a polícia duvida dela, e a vítima, ela precisa provar que é a vítima, ela precisa provar que as marcas nas costas, que as marcas no pescoço não foram agradáveis. Não entendo isso. E aí, gente, o show de horrores segue, porque os caras, quando descobrem... Ela liga pro Bruno e fala que foi estuprada, e ele conta pros amigos, e os caras falam assim, nossa, entre eles, obviamente, sem falar pro Bruno, porque até então, sem falar pro Bruno, o Bruno acordou bêbado no sofá e tal, e os caras falam entre eles assim, porra, se a gente soubesse que ela era a namorada dele, a gente tinha procurado outra, mas não tem problema, porque mesmo assim, foi incrível. Incrível pra quem? O título desse episódio, e é o único episódio que tem título, é A Alba Tem Culpa? Olha que bosta. E aí ela começa a ter flashes, ela vê que os três transaram com ela ao mesmo tempo, os três amigos do namorado, né? Na verdade, ela não sabe que são eles, ela vê que são três homens, ela vê que o cara, ela tem flashes de tatuagem, ela vê... Ela, sabe? É uma coisa muito doente, é uma coisa muito angustiante. Me fez um mal, sabe? Me fez muito mal ver aquilo. É necessário, principalmente pra você que tá aí, solteiro, que vai na balada, que não toma conta do seu copo, que gosta de misturar tudo. É necessário, tá? Muito necessário, mas é extremamente angustiante. Quando você acha que as coisas não podem piorar, né, nesse âmbito de um conhece o outro, um empurra o outro, a tia da Alba, a Miriam, vai até o local onde ela foi estuprada e encontra o anel. Um anel de um cara que mostra lá que, né, ele teria uma conexão. E em vez dela ajudar a Alba, ela guarda o anel pra chantagear o cara pra conseguir dinheiro. Mulheres, sejam a rede de apoio das outras mulheres. Ajudem as outras mulheres. Não coloquem o dedo na cara, não duvidem delas. Vocês têm essa mania... Não vou generalizar, mas nessa série, as mulheres, elas passam pano pros abusadores. A noiva protege o noivo, a mãe protege o filho. Sem palavras. E aí, gente, tem esse menino maravilhoso, Bruno. Um namorado maravilhoso. Do lado dela o tempo inteiro, e ela pergunta pra ele, você acha que a gente vai poder superar isso? Porque, porra, foi estuprada por 3 caras, né? Até então a gente sabe quem são os caras, a gente sabe que são os amigos dele, mas ela não sabe, ele não sabe.
E ela se abraça com ele, e ele segura ela, o cara é alto, ela é menorzinha, toda aquela coisa de proteção, né? Segura ela, ela pergunta, você acha que a gente vai superar, pode superar isso? Ele fala assim, nós podemos superar tudo. Coitado, não sabe da missa metade. Nesse momento, eu tenho a certeza de que a gente tem ali um Bruno apaixonado, um rapaz dedicado, que não soube escolher os seus amigos. Só que logo em seguida começa a me perguntar assim, será? Será que é só isso? Não sei. E aí, quando a Alba finalmente lembra da tatuagem que ela via no braço do cara, e ela conta pro Bruno, a tatuagem assim, assim, assado, a ficha dele cai, que é a mesma tatuagem que o amigo militar dele tem, ele vai atrás dos caras, dá um socão no cara, sabe? Tem uma confusão e ele fala assim, eu vou denunciar vocês. Vocês vão pra cadeia, o que vocês fizeram, vou denunciar vocês. E aí ele descobre que ele estava drogado na noite e que ele também participou do estupro. E aí? Como é que você lida com isso? Aí do nada brota do inferno o ex da Alba, que foi quem vendeu a droga pra eles, né? O facilitador desse rolê. Não que se ele não tivesse, o outro não teria. Não, mas no caso aqui, né? Facilitador dessa coisa toda. Ele separa a briga. E aí a gente fica pensando... Isso que os caras falaram lá, o Rubem, o Jacobo e o outro, como Hugo, né? Falaram pro Bruno que ele tava junto. É o quê? Verdade ou mentira? Você acredita ou não acredita? Porque eu fiquei... E aí? O que eu faço agora? Eu que já tava apaixonada por esse menino, tão bacana, tão legal. E aí eu fiquei pensando, será que disseram que ele tava lá só pra controlar ele, pra ele não denunciar, porque já que ele não lembra de nada, a Alba de nada lembra, ou ele estava lá mesmo? Tá ficando cada vez mais pesado. Falei que era incômodo. Só que o Bruno, ele não se conforma com essa informação de que ele estava lá presente no estupro, de que ele também estuprou, ele passa a evitar a Alba, ele tá muito incomodado, e eu vou ficando incomodada junto, eu acho que tem alguma coisa muito cagalhofada, eu acho que o troço não tá explicado, aquilo vai me dando um nervoso, porque, bicho, a Alba tá sozinha. A tia que não presta pra nada. O irmão que ele tenta apoiar, mas o irmão dela tem visivelmente alguns problemas. A amiga que eu já não gosto. O ex que, porra, não vou nem falar. E agora a gente descobre esse rolê do Bruno e o Bruno vai evitar ela. E aí, gente? Que primeiro episódio é esse? Ele tenta contar as coisas pra ela pelo telefone, ela não deixa contar, rola aquela coisa de eu te amo, eu também te amo, aquele chororô todo, meu coração vai se apertando e eu penso, puta que pariu, o que aconteceu com a minha vida? Pra que eu fui escolher ver essa série? A tia da Alba, ela recebeu o dinheiro não só pra entregar o anel, mas também pra impedir a Alba de denunciar o rolê todo. E ela tem visivelmente uma treta com o pai de um dos meninos, do Rubem, que é o mais porra louca, é o mais irritante. Ele não é o mais frio, nem o mais calculista, nem o mais psicopata, mas ele é o sem limites. É aquele que faz a merda, a mãe vai lá e passa o pano. E fica visível que tem essa treta da tia da Alba com o pai do Rubem. Família milionária que dá dinheiro pra ela impedir a Alba de denunciar, tá? Ela não é tia de sangue, ela é casada com o irmão da Alba. Um rolê bem esquisito, uma coisa muito pesada, como toda a série até agora. Tem uma frase que o Rubem fala que eu até escrevi aqui, ó. Só vai preso quem é idiota e não tem dinheiro. Ou seja, o Rubem é um bosta. Eu odeio ele 4 bilhões de vezes. Não vejo isso mudando tão cedo. E aí, no meio dessa confusão, a gente tem a a Begônia, que é amiga da Alba, a amiga da onça lá, que deu a droga e depois largou a amiga pra lá. Então assim, gente, se você tem um amigo assim, preste atenção, tá? Se você vai dividir alguma coisa com alguém, pelo menos que a pessoa seja bacana, que vai amarrar um laço em você e vocês vão acontecer tudo junto com vocês. Porque oferecer a droga, oferecer a bebida, depois virar as costas e deixar você se virar é uma filha da putagem imensa. E eu tomei pavor dessa garota, eu fiquei com ranço dela. Ela, a Miriam, que é a esposa do irmão da Alba, e a mãe do Rubem, a Mercedes, elas mereciam estar queimando numa piscina de óleo fervendo, honestamente, tá? A mãe do Rubem, ela
ela mata o sogro para poder garantir o futuro dela e passa pano pro filho estuprador. Gente boníssima, gente finíssima. Sei que no meio dessa confusão toda, lá o tio, irmão, sei lá o que, o Tonho lá, tio, irmão da Alba, acho que é irmão, já é meio ruim da cabeça lá, visivelmente ele tem alguma deficiência, ele tem um troço, ele vai parar no hospital, ele não morre, a Alba fica se culpando, o Bruno vai lá consolar ela e eu tô aqui. Será que o Bruno é legal? Ou será que o Bruno é cagalhofado? E a minha cabeça tá dando volta, gente. Eu não sei em quem acreditar nesse momento. E pra me estragar ainda mais, o Bruno se declara pra ela com muito amor. E assim, eu começo a acreditar que, de novo, que ele é um cara extremamente apaixonado e que tava na hora errada, no lugar errado. E eu começo a... Não, ele não fez... Não, ele não fez, não, é mentira, é mentira, é mentira. Eu na terra da negação. E aí, o Bruno, ele resolve que ele vai se entregar. E eu falei assim, isso é amor, isso é paixão. E a gente tem mais uma reviravolta, né? Porque se ele vai se entregar é porque... Eu não sei o que passou pela minha cabeça, eu sei que de repente a gente tem um corte e você vê os caras filmando o estupro, a cara da Alba totalmente fora de órbita, o olho vidrado, a boca aberta, ela é um corpo no coma. Eu não tenho nem palavra do nojo, do nervoso, da angústia que eu senti. E eles vão virando assim a câmera e o Bruno tá na cena. Bruno ele vem cambaleando e ele cai no chão desmaiado e aí eles cortam a filmagem. Será que ele acordou desse desmaio? Será que ele participou do estupro? Será que ele ficou caído no chão? Será? E eu não vou conseguir dormir depois de assistir esse primeiro episódio. Ele chegou drogado para um cacete, ele tá muito drogado. Tenho cá minhas dúvidas se os garotos não deram pra ele a droga junto com álcool, junto com Boa Noite Cinderela também, tá? E a gente chega no final desse primeiro episódio com essa dúvida. O Bruno chegou, desmaiou e ficou lá enquanto os caras abusavam da namorada dele. Bruno participou. Qual foi o rolê dessa situação? O que pensar de Bruno nessa situação, tá? A minha opinião... Naquele momento que a droga rolou e que o estupro aconteceu, aqueles 3 homens roubaram tudo daquela mulher. Roubaram tudo da Alba. A paz, o sossego, a segurança, um pouco da coragem, a autoestima, a vida, as noites de sono, a vontade de ter intimidade com outro cara. Naquele momento que para aqueles 3 covardes tudo não passou de uma diversão maravilhosa, porque ela estava querendo, na cabeça doentia deles, que é a argumentação que eles usam sempre, eles roubaram a vida de uma mulher. Ela tá viva, mas ela tá morta, sabe? Ela tá viva, mas não tem nada dentro dela. É pesado, é necessário. Eu acho que todo mundo tem que assistir. Gostei das cenas, eu gostei dos personagens, eu odiei. Assim, então, quando a gente odeia é porque o troço tá muito bem construído, então eu odiei. Odiei as mulheres que não apoiam ela, as mulheres que passam pano para esse tipo de homem, sejam eles companheiros, amigos, filhos, não interessa. Eu tive vontade de dar um colo pra Alba. Eu tive vontade de pegar o Bruno pela mão e falar assim, meu filho, pra que se misturar com esse tipo de gente? Porque Bruno, ele é o único entre eles que não tem pai nem mãe, que não tem dinheiro, que
trabalha na venda da tia, que precisa trabalhar para ter dinheiro, que não tem privilégios. E durante toda a vida dele, ele viveu com essa família rica, esses entre-rios, dizendo que ele era como se fosse um filho, ele era como se fosse da família. Mas que família é essa? Que amigos são esses? Esse é o tipo de amizade que você quer levar para sua vida? Então, eu me peguei pensando assim, se fosse minha filha, se fosse meu filho, como que eu ia lidar com isso? E foi muito difícil para mim, porque a gente não tá sempre grudado com os nossos filhos, então a gente não sabe na real o que acontece nas festas, nas baladas, quem são os amigos. E me doeu muito ver o que aconteceu com a Alba e o que tá acontecendo com o Bruno. Que raio de amizade eles têm, entendeu? Esses amigos, o que é isso? O que tá acontecendo, tá? A série esse primeiro episódio pra mim foi bem legal, foi bem construído, a personagem dela tá bem construída. Eu lembro de já ter visto o rosto dessa menina em algum lugar e dos outros garotos também. Eu não sei se é Elite, eu não sei aonde que eu vi. Não parei pra pesquisar porque eu não quero pegar spoiler. Então, gostei muito e vou continuar assistindo, vou assistir Alba até o final e volto depois para falar com vocês, tá? E aqui eu deixo de novo meu apelo a vocês, meninas e meninos, jovens, solitários. Quem tá solitário muitas vezes se vê nessa situação vulnerável de ter que beber para provar alguma coisa para os pseudo-amigos, né? Ter que usar drogas para poder se encaixar numa turminha. Se você precisa mudar quem você é, se você precisa de uma substância química para ser usar uma substância química para ser aceito em alguma turma, essa turma não merece você. Nada de errado de você tomar uma cerveja, uma caipivódica, estar com seus amigos. Muito cuidado com aquelas pessoas que fazem de conta que são seus amigos e, na verdade, não querem o seu bem, não se importam com você. Lembrando, o seu copo é o seu copo. Se você largou esse copo e se afastou dele por 5 segundos que seja, esse copo não é mais o seu copo. Não volte para ele. Ou você mantém ele juntinho de você a noite inteira, ou se você abandonou ele ali, deixa pra lá e vai comprar outra bebida. A gente precisa tomar conta da gente. Porque a vida, como diz aqui, é estranho viver. A nossa vida é rara, é complicado, é delicado, é preciosa. Cuida da sua vida, cuida da sua bebida, cuida do seu círculo de amizades. E é isso. Vou continuar assistindo Alba porque eu quero saber se o Bruno participou ou não e o que vai acontecer. Eu espero que todos os estupradores sejam condenados. Eu ia falar uma coisa muito feia, mas não vou falar. E a gente se vê no meu próximo vídeo. E em breve eu volto pra gente conversar um pouco mais sobre Alba. Se você já assistiu Alba, fala comigo aqui embaixo. Cuidado quando você for deixar spoiler, porque tem gente que não viu, então sinaliza que você vai comentar com spoiler, tá? E aproveita pra me indicar uma outra série do Netflix. Um beijo muito grande. Perdão por esse vídeo imenso, cheio de blá blá blá. Tchau, tchau.